a bancada do PSOL pediu a prisão preventiva do senador Mourão, após ele cobrar uma reação por conta das prisões militares que ocorreram na data de ontem. Aí que entra, Paulo, aquela velha história de uma direita que, no meu entendimento, no Senado, na Câmara, parece muito desarticulada. Parece que está todo mundo meio que barata tonta, assim. Porque eu escuto toda hora, e eu falei isso para o Gordon antes da gente entrar no ar, toda hora é sempre o mesmo discurso, é o diagnóstico e não o remédio. Todo mundo dando diagnóstico. Tá errado. A perseguição é injusta. A perseguição tá errada. Tá, bebê. E qual que é o remédio, Paulo Figueiredo? É por isso que todos esses inquéritos são absolutamente absurdos, porque eles partem do pressuposto que há uma formação de uma milícia digital articulada, mas se tem uma coisa que a direita brasileira não é articulada. E eu vou dizer para vocês, tá? Aqui nos Estados Unidos a coisa não é muito diferente, não. Assim, eu converso, e ontem conversei com, eu acho que mais de 10 parlamentares, e todo mundo fica absolutamente, assim, perplexo com o que está acontecendo, revoltado. Eu vou dizer para vocês que uma coisa que eu só postei para os meus apoiadores do Locals, eu não sei o quanto que isso já está circulando na internet, mas existe uma sensação muito forte dos parlamentares brasileiros de que um dos objetivos dessa operação é caçar o registro do PL. Tá? Isso está sendo realmente um objeto de preocupação dentro do partido, dentro dos membros do partido, e eles não sabem o que fazer e como reagir. Então, Paulo, todos eles já parecem ter percebido que o Bolsonaro vai preso, né? Que era uma coisa que até pouco tempo atrás, quando eu falava, as pessoas ficavam revoltadas. Acho capaz de ainda ter gente hoje aqui no chat dizendo Bolsonaro não vai preso, não diga uma coisa dessa. Eu falo assim, meu filho, você pode se esconder debaixo da cama. O bicho-papão vai chegar. Pode se esconder, o bicho-papão vai chegar. A realidade não briga comigo. Não briga com a realidade. Por que a gente tem que ouvir o que Eliane Cantanhede está falando? Pelo mesmo motivo que você tinha que ouvir o que o Paulo Figueiredo estava falando. Porque Eliane Cantanhede tem, sim, fontes dentro da Polícia Federal, dentro do STF, ela tem. Porque eles estão juntos. Eles pensam da mesma forma. Da mesma forma que eu tenho alinhamentos de formação e de visão de mundo, até de cosmovisão com os militares, parciais, é verdade, a Eliane Cantanhede tem com esses caras, e eles gostam dela. E eles dizem as coisas para ela. E reparem, por que é importante vocês prestarem atenção? Porque ela diz por que ela está dizendo isso. Ela diz, está confesso dentro da fala dela. Ela fala, há necessidade de conscientização da sociedade. E o que ela está fazendo aqui? Exatamente esse papel. Isso tem um nome. PSYOP, Operação Psicológica. Isso que está em curso é uma operação psicológica. Eles já sabem o resultado do filme, já sabem o final do filme. O vilão vai morrer dessa forma. Tá bom. Agora eles estão escrevendo o resto do roteiro. E todas essas operações não passam de Fishing Expedition para isso. Agora com o celular do Heleno, eles vão pensar o que interessa para ajudar a montar o roteiro deles. Isso não é investigação. Isso é assassinato de reputação. Com que objetivo? Objetivo de conscientizar a população. Objetivo de convencer a população que o Bolsonaro merecia. Sabe qual o problema dessa história, Marco, Flávio e Adriles? É que eles vão se ferrar. Eles vão se ferrar. Eles são muito burros. Eu vou dizer por que eles vão se ferrar. Não é que eles não vão prender o Bolsonaro. Eu acho que eles vão prender o Bolsonaro. Se der tempo, eles vão prender o Bolsonaro. Só que a população vai criar asco cada vez maior deles. Sabe o que está acontecendo? Eu venho do futuro. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Exatamente o que está acontecendo no Brasil. Um pouquinho na frente. Múltiplos processos contra o Donald Trump, e são todos assim, meio sem pé nem cabeça. Ele tinha documentos que ele não podia ter. Ele usou dinheiro da campanha para pagar um acordo com uma puta. Tem um igual, idêntico, falando ele incitou um golpe de Estado no 8 de janeiro, no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos.
Sabe o que aconteceu com o Donald Trump? O Donald Trump estava quietinho. Ele estava ali. Aumentou a popularidade. Disparou a popularidade. O Donald Só tem Trump. uma diferença, né, Paulinho? Lá tem democracia, liberdade, contestações de crítica. Aqui no Brasil está cada vez mais difícil nesse sentido. É por isso que vocês vão ter que ver todos para os Estados Unidos. Que me leva ao meu. Não, o que me leva ao meu segundo ponto em relação a essa história, e é Bolsonaro verdade. tá inelegível. O povo vai ficar indignado numa ditadura. O que a ditadura faz com gente indignada? Não é um bom. Deixa só o Paulo fechar o segundo ponto dele para a gente rodar, Adriles, porque esse tema dá muito. É um bom ponto que o Adriles está fazendo, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, e de fato, do ponto de vista institucional e da viabilidade do Bolsonaro como candidato, eu não acho que ele vai ter a mesma viabilidade do Trump. Eu estou me referindo, e é bom para eu esclarecer isso, ao fenômeno da manifestação popular, do sentimento popular a esse respeito. E eu digo hoje, e todas as pesquisas no Brasil hoje comprovam isso, que a popularidade do Bolsonaro foi afetada zero por todas essas operações. E se sair uma pesquisa amanhã, vai mostrar que a maioria das pessoas estão mais putas com o STF, com a imprensa, com a Polícia Federal se tornou uma das instituições mais desgraçadas do Brasil. E não era. E a Polícia Federal fazia filme. Eu tenho até amigos da Polícia Federal que trabalharam. Polícia Federal, a lei e não sei o quê, seriado da Globo, o sistema, o mecanismo, sei lá o quê. Os caras estão desgraçados. Os caras conseguiram destruir a instituição. Supremo Tribunal Federal, eu volto a dizer, as pesquisas mostram que menos de 2%, a última que eu vi foi 19% da população apoia o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou dizendo, vocês estão fazendo operação psicológica de Lisboa, de Portugal. Porque o que está acontecendo vai estar simplesmente galvanizando a população em torno do bolsonarismo. Isso é muito burro. Mas, Paulo, se vocês queriam que... Eu volto a te perguntar. Você falou que eles estão sendo burros, que tá galvanizando o bolsonarismo, o conservadorismo, a ojeriza, o STF. Provavelmente a população da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba tem ojeriza ao maquinário ditatorial. Mas menos o que do acontece? Que você imagina. Você galvaniza, você tem uma indignação, mas você tem um medo. Você tem menos opressão. do que você imagina, Adriles. Posso dar um menos do que você imagina. O Solzhenitsyn, que é um cara que explica isso bem. Vai, Flávio. Deixa eu só fazer um ponto de um segundo a respeito da questão do... Eu falei de vir para os Estados Unidos e tal. Tem um motivo pelo qual o Bolsonaro está tomando... O STF está tomando o passaporte de todo mundo. E esse motivo se chama Alan dos Santos. Lógico. Porque depois que eles perceberam que o Alan dos Santos, quando veio para os Estados Unidos... os esquemas ditatoriais do Alexandre não colam aqui, depois de 3 negativas do Departamento de Justiça aos pedidos de extradição, porque não atendem os critérios mínimos constitucionais, ele percebeu que a jurisdição dele termina no Brasil. Depois de pedidos de bloqueio na minha conta, depois de pedidos de bloqueio da minha conta, depois de pedidos de bloqueio da conta de todo mundo, todos, quebra de sigilo, tudo negado, ele falou, eu sou ditador só aqui da República, só do Xandaquistão. Só de Banânia. Então eu preciso começar a tomar os passaportes para impedir que as pessoas venham para cá. Por isso que eu disse para vocês, vocês vão ter que fazer jornalismo, todos vocês, daqui. E é por isso, e todos os brasileiros têm a obrigação moral de ter um VPN instalado no seu computador. E é por isso que a gente dizia para Bolsonaro. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Eu acho que os senadores têm que... tema bom. Eu acho que os senadores... O Jung, não é vago, que é mais objetivo que isso. Tem que ter uma pessoa culpada. Enfim, vamos lá. Não, eu só esse ponto bem rápido. O Jung, Flávio Gordon, ele dizia que o homem só consegue raciocinar em termos de mito e símbolo, né? E você não consegue criar uma figura arquétipica melhor do que o Alexandre de Moraes. Porque o cara é um vilão de James Bond. Perfeito. Então, assim, tá pronto.
É que, de fato, o ponto que você fez é absolutamente correto. O ponto que você fez é absolutamente correto. Existe toda uma estrutura gigantesca. Eu, outro dia, entrevistei no Paulo Figueiredo Show o David Agape. Agape, eu vi a sua entrevista, excelente, Paulo. Porra, um negócio de maluco, né? E ele conta, ele tem todo o histórico das transformações que o TSE começou a fazer, primeiro no Gilmar Mendes, depois quem preparou todo o terreno foi o Barroso, e o Alexandre de Moraes, o Fux, e o Alexandre de Moraes chegou como o xerifão final. E tem um mérito. O Alexandre de Moraes tem um nível de testosterona bem maior do que a média brasileira. Eu dou isso para ele. O final das contas, que eu acho interessante, é que eu aposto, pelo amor de Deus, metaforicamente, na cabeça do Alexandre de Moraes sendo guilhotinada pelo establishment para se salvar. Porque essa questão do mito e do símbolo, você é um cara que sabe muito disso, Flávio. Talvez mais do que eu. Você sabe o quanto que é recorrente essa estrutura, onde o líder da revolução acaba guilhotinado justamente para preservar a revolução. Sim, exatamente. Ele é sacrificado. Para manter os interesses escusos cobertos. Preciso que algumas coisas mudem para que tudo continue como está. Tancredi lá, o Leopardo.